Sinto tanta falta das tuas palavras. Orienta-te, rapaz. Sim, eu oriento-me, Pai, e fico, estou. O entardecer em vagas de luz espraia-se na terra que te acolheu e conserva. Chora, chove, brilho a alvura sobre mim. E ouço o eco da tua voz que nunca mais poderei ouvir, a tua voz calada para sempre. E como se adormecesses, vejo-te fechar as pálpebras sobre os olhos que nunca mais abrirás. Os teus olhos fechados para sempre. E de uma vez deixas de respirar, para sempre, para nunca mais. Pai, tudo o que te sobreviveu me agride. Pai, nunca esquecerei. Boa noite. Ele é um dos escritores portugueses mais elogiados de sua geração. José Luiz Peixoto está na cidade lançando no Brasil o seu livro de estreia na programação do projeto Sempre um Papo. Morreste-me é o relato delicado e tocante da morte do pai, livro que o lançou no mercado editorial. José Luiz Peixoto falou à agenda sobre esse que é provavelmente seu livro mais pessoal e, ao mesmo tempo, mais universal. José Luiz, esse livro tem uma história editorial curiosa. É o seu primeiro livro, a primeira edição foi uma edição de autor, bem artesanal, depois ele sai para uma editora em Portugal e agora ele ganha, 15 anos depois, você estava me dizendo, a primeira edição brasileira, né? É verdade. Pelo meio foi tendo outras edições, noutras línguas também, e mesmo essa primeira edição de autor, ela surgiu cerca de 4 anos depois do texto ter sido escrito. Eu escrevi esse texto mesmo muito, pode-se dizer, muito jovem. Escrevi este texto entre os 21 e os 22 anos e é um texto que, apesar de ser curto, para mim foi um trabalho de escrita bastante longo e denso. E nessa idade eu escrevi-o até sem ter a consciência de que estava a escrever um livro. E realmente para mim é muito interessante porque agora, olhando para trás, eu percebo que dos outros livros que eu escrevi, todos eles de alguma forma têm raízes neste pequeno texto. É como se aqui estivesse uma condensação de tudo aquilo que eu ainda haveria de escrever. Sobre a tradução, me parece muito curiosa a questão do título, né? Sim. Porque, eu não sei no português de Portugal, mas no português do Brasil, Morreste-me, né? Esse título, ele é quase uma licença poética. Sim, é. Em Portugal também. E fico imaginando a dificuldade de se traduzir esse título em outras línguas, Sim, né? há muitas línguas que não permitem essa forma, que mesmo em português também não é gramaticalmente correta. Mas isso faz com que noutros lugares tenha sido traduzido com títulos completamente diferentes. Posso dizer, por exemplo, que em Itália se chama Questa terra ora crudele, que significa esta terra agora cruel, ou em francês chama-se La mort du père, a morte do pai, que é um título bastante diferente e que eu acho que, de certa forma, até reduz um pouco este outro título, mas a tradução também é sempre um compromisso, é sempre uma tentativa e nessa medida eu acho que também temos às vezes de perceber que nas traduções há momentos em que se perde e há momentos em que se ganha. Sim. E é uma palavra inventada, digamos assim, que é impressionante como ela encerra, como ela resume esse sentimento do qual esse livro trata, essa perda, esse luto, de uma maneira muito, muito, muito perfeita, né? Bem, eu fico muito sensibilizado e contente quando ouço isso, porque ainda há pouco tempo, há poucas semanas, eu estava em Portugal, mais propriamente nos Açores, umas ilhas portuguesas no Oceano Atlântico,
e estava uma leitora lá que me disse uma coisa muito impressionante em relação a este livro. Ela disse-me que que não o tinha conseguido ler ainda, porque tinha ela própria também questões ligadas ao luto que dificultavam essa leitura, mas disse que bastava-lhe olhar para o livro e ler o título para ela encontrar ali uma comunicação. É quase comparável com a comunicação que muitas vezes as pessoas têm também sem palavras, mas muitas vezes o facto de nós sabermos que o outro sabe aquilo que nós sabemos já é uma forma de comunicação muito intensa. Para mim foi um livro que foi muito quase frase a frase, em que também devido às características do texto, por ser um texto que falava sobre a morte do meu pai, de eu ter acabado de perder o meu pai e toda a ligação e todo o investimento emocional que eu também tinha naquelas palavras. Mas, ao mesmo tempo, também é um texto que tem um aspecto muito curioso, que é, ao nível da linguagem, ao nível da escrita, que é a proximidade que tem com a poesia. Este livro tem uma ligação à poesia, que é um género que é muito importante para mim. Foi um livro que realmente, eu acho que esse aspecto pessoal e esse aspecto literário se fundiram e fizeram e deram forma a mudanças que foram muito importantes e que, de alguma forma, ainda hoje têm continuidade na minha vida. Esse livro, me parece, é um trajeto, literalmente e simbolicamente, né? Sim. Essa perda, o trajeto dessa perda, né? Essa volta à casa vazia, sem a presença do pai, é também um jeito de aprender a viver nessa casa, nesse mundo, com essa ausência insuperável, digamos assim, abissal. Sim, há várias palavras que são fundamentais neste livro, mas há uma que é muito repetida, que é a palavra nunca, ou a palavra sempre. Curiosamente, são duas palavras que exprimem, não é, esse mesmo absoluto com que nós nos confrontamos quando alguém desaparece, não é? Alguém que desaparece para sempre e, ao mesmo tempo, para nunca mais, não é? E efetivamente, eu sinto que esse confronto é muito difícil de nós lhe darmos um sentido, porque ele transcende-nos, ele é maior do que aquilo que nós conseguimos conceber. Mas também sinto que essas questões daquilo que é permanente também fazem parte da própria vida e de todos os momentos. Ou seja, isso também é algo que nos vamos ter de acostumar, porque, efetivamente, essa é a natureza do tempo, essa é a natureza da realidade. Este livro foi escrito sentindo o luto, não é? Que é justamente esse confronto com esse absoluto. Mas depois, mais tarde, noutros livros que inclusivamente foram publicados anteriormente aqui no Brasil, eu tive a oportunidade também de aprender outras lições e de perceber que tudo constantemente termina e que esse fim é definitivo, mas também tudo constantemente começa e que esse nascimento também se abre para o futuro sem fim. Você falou da repetição de algumas palavras nesse livro e tem uma frase que você também repete. Dizia, nunca esquecerei, lembro-me. Essa lembrança que é esquecimento. Essa ideia de resistir à morte, de resistir ao tempo, só é possível através
Não é? Escrever é retirar ideias que existem, não é, numa forma abstrata, e até diria quase uma forma sem forma, não é? E colocá-las, concretizá-las no papel para que elas sobrevivam ao tempo. Essa é uma ideia recorrente do livro, porque há essa tentativa, mas também, de certa forma, há a consciência o esquecimento chegará e se calhar isso não tem de ser triste. A nossa memória, é claro, é menos material, é invisível, mas ela também nos forma, também nos constitui e muitas vezes aquilo que é a matéria da escrita, e no caso deste livro isso acontece de uma forma muito clara, é justamente a memória. Este livro, na minha relação com ele, a minha memória é fundamental, mas a grande força destas páginas é justamente o quanto o leitor coloca nelas da sua própria memória. E essa é a força destas palavras e, no fundo, é a força de todas as palavras.